Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Então, amém. Bem, como já foi mencionado, nesta noite nós estamos celebrando culto de missões e eu também fui direcionado a estar trazendo uma palavra que fale a respeito de missões. Felizmente é um assunto que tem ganhado mais atenção nos últimos dias, isso é muito bom, é muito importante. Trata-se de um assunto urgente, Nós sabemos que é urgente, a urgência da evangelização. E eu quero nessa noite fazê-lo a respeito, sobre a ótica e a perspectiva da vida de um homem da palavra de Deus. Um personagem bíblico das Escrituras chamado João, mais conhecido como João Batista. Percebe-se pela palavra de Deus que há uma espécie de relação, de ligação, uma conexão, uma espécie de paralelo entre a vida e o ministério de João Batista e o ministério da Igreja do Senhor. Teologicamente falando, nós podemos afirmar que a vida, o ministério de João Batista é considerado um modelo de missão, no que diz respeito à centralidade de Cristo, à humildade ministerial e à fidelidade à palavra de Deus. Então, a partir dos relatos bíblicos que nós temos da vida de João Batista, eu quero nessa noite falar a respeito de missões e desenvolver ao longo dessa mensagem 3 tópicos, 3 pilares, que também darão o título para a mensagem dessa noite. Eu quero falar sobre a missão, o mensageiro e a mensagem. Amém? A missão, o mensageiro e a mensagem. Mas antes de a gente iniciar e de fato adentrar naquilo que será o assunto, o tema da nossa conversa nessa noite, eu quero fazer algumas ressalvas, algumas observações importantes. Primeira delas, quando a gente fala a respeito de missão, presta atenção no que eu vou falar, mas a missão ela não é da igreja, a missão ela não é nossa, a missão ela é de Deus. Nós podemos afirmar que a igreja ela não tem uma missão, mas que a missão de Deus tem uma igreja. Tem uma frase que é atribuída a Bosch, se eu não me engano, que ele fala que a igreja ela não tem uma missão na terra, mas o Deus da missão tem uma igreja na terra. Mateus 28, 18 ao versículo 20, um texto muito conhecido, Jesus, ele falando aos seus discípulos, o que ele fala ali? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba, esse texto ele é conhecido como o texto da grande comissão. Jesus ele está comissionando os seus discípulos. Perceba que ele não está criando uma nova missão para a igreja. Na verdade, ele está convocando a igreja a participar de uma missão que já era existente. O Evangelho segundo João, Jesus ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Então a missão ela é de Deus. E nós, como igreja, nós temos o privilégio de ser participantes e de certa forma de protagonizar a história de Deus aqui na terra. Nós temos esse privilégio. E o que isso muda na prática? É que esse entendimento deveria nos trazer um senso de responsabilidade, de urgência, porque nós estamos realizando um trabalho que está no coração de Deus. Amém? A segunda observação que eu quero fazer é que todo cristão é um missionário. Todo crente, a partir do momento que recebe o Senhor Jesus como Salvador, ele se torna um missionário. Eu lembro que eu cresci e me converti na minha adolescência, cerca de 15 anos atrás, mais ou menos.
E na época que eu me converti, tinha um dilema, né, uma preocupação no meio da igreja, principalmente no meio dos jovens, né, sobre qual é o meu chamado, né, como descobrir o meu chamado. E por conta disso tinha uma certa confusão, porque algumas pessoas falavam assim: eu não tenho chamado missionário, para mim meu negócio é mais pastoral, talvez na área de ensino, mas esse negócio de missão não é para mim não. Porém é um equívoco, porque todo cristão, ele recebe essa missão, ele é comissionado. A diferença, né, é que quando nós falamos de chamado, e aí nós falamos a respeito, né, do dom ministerial, na verdade ele vai ser o método que nós usaremos para cumprir a missão. O nosso chamado personalizado, vamos dizer assim, ele é somente o como, nós iremos fazer o que Deus já nos mandou fazer. Então, todo cristão tem essa missão, independente de qual vai ser a sua área que você vai atuar ministerialmente falando. Se você vai para a área pastoral, evangelística, né, a área de ensino, você tem uma missão. E uma terceira observação que eu quero fazer é que a finalidade, essa missão ela tem uma finalidade. E a finalidade da missão é preparar o caminho para a volta de Jesus. A missão, ela tem, para ela ser completa, ela precisa contemplar um caráter escatológico. Ela precisa anunciar a volta de Jesus. Um exemplo, se nós anunciássemos no culto dessa noite que amanhã nós faríamos um trabalho em que nós fizéssemos ali um sopão, formássemos ali marmitas, iríamos distribuir aí nas ruas para moradores de rua, e a gente iria fazer uma oração por eles, e de repente até entregar uma mensagem, ali, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Isso seria um lindo trabalho de ação social, muito louvável, né, muito lindo, bíblico, porque nós estaríamos demonstrando amor, misericórdia, mas em termos de missão, se nós parássemos por aí, seria incompleto, porque a missão, ela precisa contemplar, né, no seu anúncio ali da pregação do Evangelho, a volta do Senhor Jesus. Ela precisa apontar para a volta de Jesus. Né, a missão, ela não termina em aliviar uma dor momentânea, ela precisa apontar para a esperança eterna. Amém? Estão comigo? E é nisso, exatamente nesse ponto, que a gente vê que se estabelece essa relação com o ministério de João Batista. Porque ele preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor. João Batista, ele foi levantado por Deus, né, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, antes de Jesus chegar, João Batista, ele veio à frente ali, ele veio adiante, né, preparando, avisando as pessoas, né, a respeito de que Jesus estava chegando. E quando nós olhamos para essa primeira vinda de Jesus, nós podemos afirmar que ela não foi aleatória, ela não foi de repente, né, no sentido de que ninguém sabia que ele estava chegando. Na verdade, a gente vê que tem um elemento chave aqui particular que marcou, que antecedeu a vinda de Jesus, que foi a manifestação ali no ministério, né? João Batista representava esse ministério profético que antecedeu a vinda de Jesus. É claro que quando a gente olha para o contexto da época, para a cultura judaica, a gente vê que a vinda do Messias era aguardada, era esperada, né? Se tinha ali uma expectativa a respeito da vinda do Messias, por conta de todas as profecias, né? Então eles alimentavam a cada geração essa expectativa de que iria chegar um Messias, um libertador, que iria libertar Israel das mãos dos seus opressores. E no período ali em que João Batista ele chega e que Jesus vem na sua primeira vinda, período, né, intertestamentário ali, em que Deus ele fica sem falar com o povo por meio de uma voz profética cerca ali de 400 anos, um pouco mais. O povo estava, né, andando à deriva, e qualquer pessoa, a gente vê pelos relatos de João Batista, a gente vai ler, qualquer pessoa que aparecia fazendo um pouco de repercussão, reunindo ali alguns seguidores, as pessoas iam investigar, achando que seria o Cristo.
né? Então tinha essa expectativa. Mas o que marcou realmente foi o ministério de João Batista, que veio adiante anunciando a vinda de Jesus. Então, da mesma forma que João Batista se levantou para fazer o anúncio da primeira vinda, a Bíblia fala sobre um grupo de pessoas que se levantaria para anunciar a volta, a segunda vinda de Jesus. Então a gente pode afirmar que a segunda vinda de Jesus, ela também não será aleatória, e ela não será também de repente, no sentido de que ninguém sabe que ele está vindo. É óbvio que quando a Bíblia fala a respeito de que a vinda de Jesus seria como um ladrão à noite, né, fazendo menção ali a esse fator surpresa, né, de que é inesperado, está se referindo às pessoas que não estão preparadas para a sua vinda. Mas, para nós que estamos atentos aos sinais, que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos e conseguimos mensurar. É óbvio que a Bíblia fala a respeito também da volta iminente, né, da iminência da volta, no sentido de que ninguém pode dar dia e hora exato. Mas nós sabemos que ele está vindo. A Bíblia fala que seria como nos dias de Noé. As pessoas estavam distraídas, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E elas foram pegas de surpresa pela chegada da chuva. Mas Noé foi pego de surpresa? Noé sabia que tinha uma chuva. E ele se preparou, né? Então, a volta de Jesus também terá esse elemento chave, que é uma igreja que vai estar anunciando, né, a volta de Jesus. Amém? Bom, feita essa introdução, eu quero de fato agora adentrar na mensagem e iniciar falando a respeito da missão. E para isso eu quero ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1. Vamos ler o verso 17 e depois pularemos por 76 e 77. Diz assim a palavra do Senhor: Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. 76. Cântico de Zacarias: E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que Teu Espírito Santo nesse momento venha realmente encher esse ambiente, venha falar com cada coração, com cada vida que está aqui presente. Que não seja nada meu, mas tudo do Senhor nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo venha realmente despertar a Tua igreja nessa noite para missões. Que a Tua palavra ela possa ir de encontro aos nossos corações, ao coração da Tua igreja nessa noite. Embora, Senhor, eu seja extremamente limitado e as minhas palavras possam chegar somente até os ouvidos, eu sei que o Teu Espírito Santo é poderoso e pode alcançar os corações. Por isso eu clamo nesse momento pela unção do Teu Espírito sobre a minha vida, que as palavras aqui proferidas nessa noite sejam como labaredas de fogo em palha seca, Senhor, realmente avivando a Tua igreja, realmente despertando a Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome. Eu peço para que todo o espírito de dúvida, de incredulidade nessa noite caia por terra em nome do Senhor Jesus. Declaro a liberdade do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio para trabalhar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, a missão. A gente, baseado nesses versículos que foram lidos, nós podemos dividir a missão, e eu quero dividir a missão de João Batista em dois aspectos. O primeiro aspecto da missão, relacionado ali ao verso 76, é ir adiante, conforme eu já falei um pouco, ir primeiro, ir à frente. Antes de Jesus ele chegar e manifestar ali o seu ministério,
João Batista precisou chegar e manifestar também o seu ministério. E alertar as pessoas da sua época. O reino do Deus está próximo. Jesus está vindo após mim. Arrependam-se. Produzam frutos dignos de arrependimento. Aquele que está vindo depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu estou batizando vocês com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Arrependam-se. Mudem de vida. Está chegando o reino de Deus. Está próximo. E ele começou a alertar as pessoas e a anunciar que após ele estava vindo o Messias. Mas eu quero chamar a atenção para algo, que quando a Bíblia ela apresenta a ideia de um precursor, João Batista era um precursor, e quando ela apresenta a ideia de um precursor, não está falando apenas sobre alguém que vem à frente, anunciando que alguém está vindo depois. Na verdade, na vida de João Batista, Deus antecipou processos que ele faria com toda a nação de Israel. Aquilo que Deus almejava fazer com o povo, ele fez primeiro na vida de João Batista. Na igreja, quando a gente fala sobre uma igreja precursora, nós estamos falando que Deus ele vai adiantar processos na vida de algumas determinadas pessoas, antes de levar toda a igreja a esse lugar. Isso é algo difícil, é algo complicado, porque se nós estamos dispostos a isso, nós temos que entender que Deus nos levará a viver uma realidade que ninguém ainda está vivendo. Uma vida de santidade radical, uma vida de dedicação, uma vida de separação, uma vida intensa de oração, de relacionamento com Deus, de jejum, de profundidade na palavra de Deus, e realmente viver a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser antecipadores de processo. Por que João Batista ele era tão estranho? Por que o estilo de João Batista era tão estranho, tão incomum para as pessoas? Porque ele estava vivendo fora de época. Ele era um homem à frente do seu tempo. Então não estranhe se quando Deus te chamar para esse lugar, você parecer um pouco estranho aos olhos das pessoas. Alguns chamar você de louco, de maluco, de esquisito, de chato, antipático, de crítico. Não estranhe se as pessoas não entenderem. Permaneça fiel àquilo que o Senhor te chamou. Amém? Um segundo aspecto da missão de João Batista era preparar pessoas. Quando nós falamos sobre preparar o caminho, pode parecer meio subjetivo, meio etéreo. O que é preparar o caminho? Nada mais é do que preparar pessoas para responderem de forma correta aos eventos que antecedem a volta de Jesus. E aí nós estamos vivendo num período que ele é muito propício a esse tipo de coisa, né? E a gente começa a observar alguns comportamentos nas pessoas, porque nós estamos vivendo numa época em que está falando muito de guerra, rumores de guerra em Israel. Passamos há alguns anos atrás por uma pandemia mundial, né? E aí vacina e tudo mais. E tem algumas pessoas que elas começam a ficar desesperadas. É o fim do mundo, é o fim dos tempos, né? O mundo está acabando. E começa a entrar em desespero. E aí a mídia, né, a internet, ela entra. E aí tem muitos vídeos, né? Eclipse, lua de sangue, né? E guerra em Israel. E a vacina é o chip da besta. E algumas pessoas começam a ficar desesperadas. E aí é Coca-Cola, que é o alô diabo. E o Monster, que é o 666. E tem algumas pessoas que começam a ficar bitoladas. Você já recebeu algum vídeo assim? Você já compartilhou algum vídeo assim? Brincadeira. Mas tem pessoas que elas ficam desesperadas. Em contrapartida, por um outro lado, tem pessoas que parecem estar indiferentes, né? Eu não fico vendo essas coisas aí. Eu sei que Jesus vai voltar, eu vou me apegar na cruz, vou vigiar. Não quero saber de notícia, estou nem aí.
quase que sem expectativa, sem esperança por uma volta de Jesus. Os dois extremos, eles são ruins. Nós não podemos ser desesperados, mas por outro lado nós não podemos, ignorar os sinais, ficar indiferentes em relação aos sinais, porque Jesus ele sinaliza que os sinais, eles estariam dizendo que está próximo. Então nós não podemos ser desesperados, também não podemos ser indiferentes, e nós temos que preparar as pessoas também dessa forma. Agora, é interessante porque a Bíblia ela fala a respeito de eventos negativos que antecedem a volta de Jesus, mas ela também fala de eventos positivos. Muito se fala a respeito de um avivamento que precede a volta de Jesus. E nós também temos que nos preparar e preparar pessoas para a chegada desse avivamento. Eu quero fazer uma pergunta. Se o avivamento caísse na cidade de Piracicaba, 50 mil, 100 mil pessoas se convertendo, a igreja, ela teria condição de cuidar e de discipular dessa quantidade de pessoas? Aí eu faço uma outra provocação. Se você orar por uma pessoa e ela for curada, você está pronto para dar a glória para Deus e não reter a glória para si mesmo? Não, fui eu que orei, hein? Na minha oração ela foi curada. E se você pregar o evangelho para uma pessoa na rua e ela se converter, você está pronto para falar foi o Espírito Santo que trabalhou ou foi o seu método, a sua forma de abordagem que foi eficaz? Se você orar por uma pessoa morta e ela for ressuscitada, você está pronto para dar glória para Deus e não reter a glória para si mesmo? Não, fui eu, hein? Eu orei, você viu? E aí coloca até na bio do Instagram, ressuscitador de mortos. Tá bom. Mas nós temos que nos preparar também para a chegada do avivamento e preparar as pessoas. Nós enfatizamos a preparação para uma tribulação, para o cerco fechando, para o afunilamento, mas será também que nós estamos preparados para a chegada do avivamento? Será que nós estamos nos preparando para a chegada do avivamento? Amém? Estamos juntos. Aqui falamos a respeito da missão, ir adiante, ser antecipador de processo e também preparar pessoas. Agora eu quero falar um pouco a respeito do mensageiro, da identidade do mensageiro, e eu quero ler o Evangelho segundo João. Vamos ler no capítulo 1, versos 19 ao 23. Tem aí? Diz assim o texto, 19 ao 23. Amém. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? Não sou, disse. É o profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Amém? Até aí, até o 23. Então o que está acontecendo aqui? Os judeus, eles enviam sacerdotes e levitas com a missão de descobrir quem era João. E aí eles vão até João e perguntam: quem é você? E João já começa respondendo: se vocês vieram para saber isso, eu já vou responder já. Eu não sou o Cristo. Então quem é você? Você é Elias? Não. Você é o profeta? Também não. Então diga logo, quem é você?
O que você diz acerca de si mesmo? Qual que é o testemunho que você tem acerca de si mesmo? Em outras palavras, o que eles estavam... Ô João, passa aí o seu currículo. Quem é você? De onde você veio? Quem foi seu mestre? Que escola você estudou? Quem te autorizou a pregar? Quem é você? O que você diz acerca de si mesmo? Para a galera aí do futebol, né? Jogou na onde? Querendo saber. João, passa aí o seu currículo. E João, ele dá uma resposta. Eu sou aquele, disse o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. E é interessante a gente falar pausadamente, porque às vezes a gente fala rápido, né? Voz do que clama no deserto. E aí fica meio desapercebido. Eu sou a voz do que clama no deserto. Havia alguém clamando no deserto. O Espírito Santo. E João, ele fala, eu sou a voz. Ele não diz, eu tenho a voz. Ele diz, eu sou a voz. Uma resposta meio enigmática, né? Eu sou a voz. Como assim eu sou a voz? Ninguém é a voz. Ele não diz, eu tenho uma voz. Ele diz, eu sou a voz. E uma voz, ela não tem poder em si mesma, mas sim na mensagem que ela carrega. Então João Batista, ele estava dizendo assim, ó, parem de querer saber quem eu sou. Parem de querer saber a respeito de mim. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz. Não fiquem querendo saber quem eu sou. Não fiquem querendo saber a meu respeito. Não interessa quem eu sou. O que interessa é a mensagem que eu carrego. Eu sou apenas uma voz. As pessoas que vão preparar o caminho para a volta de Jesus, elas não estarão preocupadas com a sua própria identidade, mas sim com a mensagem que elas carregam. Não sou eu, não tem a ver comigo, tem a ver com a mensagem. Essa é a minha identidade. Eu e a mensagem somos um. Eu e a mensagem somos o mesmo. Eu encarnei a voz. Eu encarnei a mensagem. Não, eu não preciso nem falar. De boca fechada, olhando para mim, vocês estarão vendo a mensagem. E aí o pessoal da nossa célula, às vezes lembra, né? A gente cita uma frase com frequência lá, que diz, vá e pregue. E se for preciso, abra a sua boca. A igreja que vai preparar a volta o caminho para a volta de Jesus é uma igreja que vai encarnar a mensagem. É uma igreja que com o estilo de vida vai estar pregando o evangelho. Na forma como você cuida da sua família, como você educa os seus filhos, como você gerencia o seu tempo, o seu dinheiro. A forma como você se comporta no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Nos meios sociais em que você está inserido. É óbvio que a gente não pode excluir, a pregação, ela é inegociável, né? A palavra de Deus, ela vai falar ali em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra. 1 Coríntios 1, se eu não me engano, verso 18, Paulo vai dizer que aprove a Deus salvar os que creem através da loucura da pregação. É a palavra pregada com fé que vai gerar fé no coração da pessoa. Mas acontece que as nossas palavras, as nossas atitudes, aliás, precisam sustentar as nossas palavras. Não adianta você pregar que Jesus vai voltar e viver como se ele não fosse. As pessoas não vão dar credibilidade. E aí eu gosto de uma ilustração que, né, ilustra exatamente isso que nós estamos falando. Conta-se uma história que havia uma cidade pequena, um vilarejo, que tinha ali alguns moradores, e os homens, os trabalhadores, trabalhavam na lavoura, que ficava a 4, 5 quilômetros da cidade. E eles trabalhavam ali durante o dia, e eles tinham um costume, à noitinha, bem à noite, eles iam ao circo assistirem os espetáculos dos palhaços.
e eles adoravam, davam muitas risadas. E acontece que um dia, já no final da tarde, os palhaços, eles estavam se preparando, colocando ali os seus aparatos, fazendo maquiagem, nariz de palhaço, cabelo e as roupas coloridas. E de repente um olhou para o outro e cheiro de queimado. E aí eles olham para a janela, o mato seco, de fácil combustão, começou a pegar fogo e o fogo estava se alastrando. E eles olharam um para o outro e falaram: nossa, nós dois não vamos conseguir apagar, dar conta sozinho, vamos lá chamar os trabalhadores. Então eles saem à beira da estrada e eles começam a acenar para os homens: fogo, fogo. Agora imagina a cena, de longe, você vê dois palhaços, todo colorido, pulando, acenando, gesticulando. O que vocês acham que aconteceu? Caíram na risada. Irmãos, o estrago foi total. O fogo queimou as casas, queimou a reserva que eles tinham de comida. Onde está o problema nisso? Na mensagem ou no mensageiro? Todas as vezes que nós falamos a respeito da volta de Jesus, mas nós vivemos como se ele não fosse voltar, nós somos palhaços, contando uma boa piada. As pessoas, elas não darão credibilidade. Todas as vezes que nós falamos que nós servimos a Cristo, mas nós vivemos como se ele não existisse, as pessoas não darão credibilidade à nossa mensagem. As nossas atitudes, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento precisa sustentar as nossas palavras. Nós temos que pregar o que nós vivemos e viver o que nós pregamos. Eu sou a mensagem. Eu e a mensagem somos o mesmo. Amém? Tem um outro texto que eu quero ler a respeito ainda do mensageiro. Perceba como está conectado. João 3, nós vamos ler do 22 ao 30. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, que quer dizer mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então perceba o que está acontecendo aqui. João, ele também era considerado funcionalmente um rabino, né? Ele era um mestre, ele tinha um grupo de seguidores, ele tinha discípulos que andavam com ele, que seguiam ele. João Batista também, né? João Batista, né? Ele também batizava as pessoas, ele tinha o seu ministério. E na época era um dos mais populares de Jerusalém, era o que mais ali tinha influência, o que mais causava impacto. E os seus discípulos, eles perceberam que um outro ministério estava chamando mais atenção, estava mais em evidência. Isso causou preocupação. E eles foram falar com João. João, aquele de que você estava testemunhando, ele está batizando lá do outro lado do Jordão e as pessoas estão seguindo ele. Imagina que eles falaram assim para João: João, você falou tanto dele, você testemunhou tanto dele, você deu tanto ênfase, que agora está todo mundo lá seguindo ele, João. Seu ministério, João, está em decadência. Nós estamos nos tornando cada vez menores. Imagina o João. Vocês estão entendendo alguma coisa? Foi para isso que eu trabalhei.
Foi para isso que eu fui levantado. Essa era a minha missão. Esse era o meu objetivo. Que ele crescesse e que eu diminuísse. Que ele ganhasse mais seguidores. Que ele ficasse mais famoso, mais conhecido e eu cada vez mais insignificante. Eu avisei vocês, eu não sou o Cristo, eu sou apenas o precursor. Ele precisa aparecer, ele precisa brilhar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas aparentemente nós estamos percorrendo o caminho oposto. Porque nós queremos estar em evidência. Nós queremos palcos, queremos microfones, né? Queremos ser reconhecidos, queremos ter valor, queremos ser influentes. Mas João estava percorrendo o caminho oposto. João, você está perdendo seguidores, João. Esse é o objetivo. João, nós estamos nos tornando menores. Esse é o objetivo. Que ele cresça, que cada vez mais ele cresça. Esse é o objetivo e não importa se as pessoas não se lembrarem o meu nome. Pensa na vida de João Batista um pouco, irmão. Cerca de 30 anos vivendo no deserto. Um ministério de aproximadamente 8 meses. Não foi escolhido como discípulo de Jesus. Não pregou nas grandes sinagogas de Jerusalém. Foi preso, encarcerado, morreu decapitado, enquanto Jesus ainda estava vivo e poderia ter libertá-lo da prisão. A Bíblia não registra nenhuma cura, nenhum milagre relacionado a João. Nenhum feito extraordinário. Mas ele entendeu que ele precisava sair de cena, não sou eu, é ele. E o que Jesus fala a respeito de João? O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saíram a ver? Um homem vestido de roupas finas? Um profeta? Sim, eu digo muito mais do que um profeta. Ele é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante de ti o meu mensageiro, que preparará o caminho. E ele diz: em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha o testemunho que Jesus dá a respeito de João. Mas João ele queria sumir, ele não queria ser conhecido. E Jesus agora fala que ele é o maior. Normalmente, quando nós falamos a respeito do maior, nós falamos daquele que tem mais influência, daquele que está em evidência, que é mais reconhecido. Acontece que no reino dos céus é diferente, irmão. É o contrário. Aquele que quer sumir, que quer se tornar menor, e quer deixar Cristo aparecer, Cristo brilhar, esse sim será o maior, esse será exaltado. O que você prefere, ser reconhecido pelos homens? Receber a honra dos homens? Ou receber a honra de Deus? A igreja que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, ela não roubará a atenção para si. Ela não vai querer ter o foco em si mesma. O que João disse? Eu sou o amigo do noivo. Eu sou aquele que faz a noiva se apaixonar cada vez mais pelo noivo. Essa é a minha alegria. A noiva se apaixonar cada vez mais pelo noivo e não por mim mesmo. Eu não posso chamar a atenção para mim. Voltem os olhos para Jesus. Amém? Falamos a respeito da missão, ir adiante, preparar o caminho e preparar pessoas. Falamos a respeito do mensageiro, né? Sobre encarnar a mensagem. E agora nós vamos entrar na mensagem. E eu quero ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versos de 1 a 8. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão.
No entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Que mensagem doce, né? Pessoa agradável. Raça de víboras, filhos da serpente, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento, mostrem através da sua conduta que vocês estão arrependidos. Então, o primeiro elemento da mensagem de João era o arrependimento. E isso também deve ser um elemento fundamental na nossa mensagem, na mensagem da igreja precursora. Nosso pastor tem falado e falou recentemente a respeito disso, que a igreja brasileira ela não experimentará um avivamento sem passar por um estágio de profundo arrependimento. Nós precisamos, como igreja, voltar a pregar arrependimento nos púlpitos. Na nossa geração nós estamos vendo muitas conversões, uma conversão em massa nas igrejas, e eu fico me perguntando até que ponto isso é saudável. Conheço pessoas, e parece que a nossa geração ela tem cometido um equívoco de achar que ela pode seguir a Cristo sem abandonar aquilo que é do mundo primeiro. John Stott, ele dizia, a fé que aceita a Cristo deve ser acompanhada de um arrependimento que rejeita o pecado. Não tem como nós seguirmos a Cristo sem abandonar aquilo que é do mundo primeiro. E aí nós temos visto igrejas grandes e pessoas famosas, jogadores de futebol, músicos, artistas, tem a vida pública, e aí você vê que o cara está na sexta-feira na balada, no sábado na noitada, na farra, e no domingo está na igreja. E eles gostam da igreja e gostam de Jesus. Tem algo de errado com a pregação, tem algo de errado com a mensagem. Se o pastor dessa igreja não está confrontando o pecado, não está confrontando o pecador, tem algo de errado. Parece que nós temos retirado o sangue de Cristo, que é o centro do evangelho, e colocado refresco para ficar mais docinho para as pessoas. E aí nós temos feito de Jesus terapeuta, nosso amiguinho, Jesus bonzinho. Jesus não é bonzinho, irmãos. Jesus, ele é Senhor. Nós precisamos voltar a pregar arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Ah não, mas se eu falar isso, ele nunca mais volta na igreja. Então eu não posso, eu tenho que falar uma mensagem ali, né? Tenho que ir pelas beiradas, não posso falar sobre arrependimento. Nós precisamos voltar com a mensagem de confronto ao pecado, de renúncia, e só assim nós desfrutaremos de um verdadeiro avivamento. Amém? Mas tem uma outra coisa que eu quero falar a respeito da mensagem. Eu tenho anotado aqui, eu não vou pedir para abrir para a gente ganhar tempo. Em Lucas 3,18, falando a respeito de João, a palavra de Deus diz: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. O evangelho, João estava pregando o evangelho. Mas qual que era essa mensagem do evangelho que João estava pregando? Para a gente entender essa mensagem, nós precisamos compreender a principal passagem da Bíblia com que João ele se reconhecia. Eu sou a voz que clama no deserto, Isaías 40. Então, você pode abrir para a gente Isaías 40? Vamos ler do 3 ao 9. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e todos os montes e colinas serão nivelados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão aplanadas. A glória do Senhor será revelada e juntas todas as pessoas verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que todas as pessoas são como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente o povo não passa de relva.
A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém? Até aqui, essa era a mensagem, a passagem da Bíblia que está falando a respeito de João. Agora presta atenção no versículo 9. Você que traz boas novas. Boas novas é a palavra em hebraico correspondente a evangelho no Novo Testamento. Mas nós temos às vezes a impressão de que o evangelho ele começa no Novo Testamento. Não dá essa impressão? Mas aqui nós estamos vendo no Antigo Testamento o anúncio da proclamação do evangelho. Se eu fizesse uma espécie de enquete com vocês e eu perguntasse pessoa por pessoa, o que é o evangelho? Ou se eu falasse, nós vamos às ruas pregar o evangelho, qual seria essa mensagem? O que é a mensagem do evangelho? E eu creio que a maioria responderia de forma correta. Evangelho é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Amém? Estamos juntos? Acontece que em Mateus capítulo 4, a palavra vai dizer que Jesus ele percorria todas as cidades pregando o evangelho do reino. Em Lucas 9, Jesus envia os seus discípulos para pregar o evangelho e curar a muitos. Em Mateus 24, Jesus disse, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Mas qual que é o problema com esses 3 textos que eu citei? E com esse de Lucas que fala que João pregava o evangelho? Em nenhuma dessas ocasiões Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas talvez eles estavam falando que Jesus iria morrer, iria ressuscitar, e aí quando isso acontecesse, então nós teríamos perdão pelos nossos pecados. Mas o primeiro anúncio que Jesus faz da sua morte é em Mateus 16, tempo depois. E mesmo assim, quando ele faz o anúncio, qual que é a reação de Pedro? Senhor, longe de ti. Senhor morrer? Não. Mas Pedro, você não acabou de pregar o evangelho? O que era essa mensagem? O que era esse evangelho que eles estavam pregando? Que não falava a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. Eu entendo que a revelação ela é progressiva e que eles estavam pregando até onde eles tinham ali o entendimento, e hoje, através do Espírito Santo, nós recebemos a compreensão, né, e nós pregamos de forma completa. Mas o que eles estavam pregando? Qual que era essa mensagem? Vamos ler. Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. 10. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A recompensa dele com ele está e o seu galardão o acompanha. Isaías 52, 7, um texto muito conhecido, né, muito utilizado no meio evangelístico. Como são belos nos montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. A mensagem do evangelho, irmãos, que eles estavam pregando é, aqui está o seu Deus. Ele é soberano, ele governa sobre as nações, e ele está vindo com poder, e a recompensa o acompanha. Eles estavam anunciando a vinda do Senhor, e o estabelecimento definitivo do seu reino, algo que hoje nós entendemos que se cumprirá plenamente na segunda vinda de Jesus. O anúncio da segunda vinda de Jesus é parte fundamental da pregação do Evangelho. Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, amém? Vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Quando o texto aqui ele fala a respeito do dia da vingança do nosso Deus, está falando a respeito da segunda vinda de Jesus, que ele virá para se vingar e destruir os seus inimigos, e estabelecer o seu reino aqui na terra. A carta aos Romanos vai dizer, não se vinguem dos seus inimigos, porque a vingança pertence a Deus.
Em Lucas capítulo 4, nos versos 16 ao 21, porque Jesus ele cita esse texto que eu acabei de ler, de Isaías 61. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito, olha lá, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor, o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus está dizendo: eu sou o cumprimento de Isaías 61. Ele foi ungido para pregar o evangelho, para proclamar a libertação aos oprimidos. Então, se você está aqui nessa noite e você nunca ouviu a mensagem do evangelho, essa é a mensagem do evangelho. Existe libertação para os que estão oprimidos. Existe libertação aos que estão no cativeiro do pecado de Satanás. São boas notícias para você. E ele diz: anunciar o ano da graça do Senhor. Nós estamos, o que é o ano da graça, o ano aceitável? É o período que nós estamos vivendo. O período em que a janela de graça está aberta. Venham todos. Venham todos porque é de graça. Venham todos beber da fonte de Jesus Cristo porque é de graça. A salvação não se paga. Jesus morreu na cruz e ressuscitou pelos seus pecados, e basta você ter fé e se arrepender que você vai receber dessa graça. As portas estão abertas, venham todos. É o ano aceitável do Senhor. Mas se você é um leitor atento e se você prestou atenção, há uma pequena diferença entre os textos. Em Lucas 4, quando Jesus ele cita Isaías 61, ele para na expressão proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele não menciona naquela ocasião o dia da vingança do nosso Deus, porque a primeira vinda de Jesus não era ainda o dia da vingança. Mas sabe, irmãos, algo vai acontecer. Jesus Cristo está para voltar, para se vingar dos seus inimigos. E eu tenho a impressão de que quando ele voltar, se vingar dos seus inimigos, destruir seus inimigos e estabelecer o seu reino sobre a terra, ele vai entrar num templo em Jerusalém, ele vai dizer: tragam para mim o livro do profeta Isaías. Preciso terminar algo que eu comecei há 2000 anos atrás. E ele vai ler o texto de Isaías do início ao fim. E ele vai dizer: hoje está se cumprindo essa palavra. Então o evangelho que nós pregamos, a mensagem que nós pregamos, que a igreja precursora precisa anunciar, é o ano aceitável do Senhor. Venham todos, é de graça, existe libertação pelos seus pecados. Não interessa o que você fez, não interessa por onde você viveu, não interessa se alguns momentos antes desse culto você estava pecando. O sangue, a cruz de Jesus Cristo é suficiente para perdoar o seu pecado. Não importa por onde você andou, é de graça. O sangue de Jesus é suficiente para libertar você das cadeias, das algemas de Satanás e te livrar para sempre do inferno. A janela de graça ela está aberta, a oportunidade está aberta, venha. Mas você precisa estar ciente de algo. Se você não vier, a janela de graça vai se fechar. A janela de oportunidade vai se fechar. E aí não vai dar mais tempo. Quando Jesus voltar, não será mais o ano da graça, o ano aceitável. Será o dia da vingança. Irmãos, e entenda isso. Se você está me ouvindo nessa noite, se você vai ouvir posteriormente, e você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, entenda que sobre você será o dia da vingança. É urgente.
Por isso a urgência na pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus está voltando e a hora é agora. Os perdidos, eles não têm tempo para nossa perca de tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho do Reino, é de graça, vem. A janela de oportunidade está aberta, venha. Ainda dá tempo, enquanto tem vida, tem esperança, não deixe para amanhã. Ah não, quando eu terminar os meus estudos, quando eu estiver estável financeiramente, ah não, quando eu casar, quando meu filho crescer, eu vou dedicar mais tempo para o Senhor. Irmão, não tem tempo. O tempo é agora. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Nós precisamos ser tomados por um senso de responsabilidade, de urgência, da pregação do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Ela fala da primeira vinda de Jesus, ela fala da obra de Jesus, da obra da redenção, daquilo que Ele fez na cruz, mas ela precisa anunciar, olha, não vai ser para sempre, está acabando o tempo, vem agora. Em Mateus 24, e eu já estou encerrando, Jesus ele diz que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé. As pessoas elas estavam distraídas, elas estavam dormindo. O texto vai dizer que elas estavam bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, estavam vivendo as suas vidas. E às vezes não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso, de ilícito. São distrações acerca das ocupações da vida, o seu trabalho, a sua faculdade, sua família, às vezes o seu ministério. E o texto vai dizer que Noé, ele entrou na arca e as pessoas não perceberam. Perceba que Noé estava pregando. Segunda de Pedro vai dizer que Noé era pregador da justiça. Mas as pessoas não deram ouvidos à sua mensagem. Ele estava avisando as pessoas: vai chover, vai chover. Eu estou construindo uma arca porque vai chover. Mas ninguém sabia. Perceba que Noé ele era um precursor. Perceba que ele estava vivendo uma realidade diferente dos demais. Ninguém sabia o que era chuva. Noé, o que é isso que você está construindo, Noé? Uma arca? Arca? O que é arca, Noé? Ninguém sabia. E as pessoas falavam, esse cara é maluco, louco, taxaram ele de louco. Mas quando a primeira gota de chuva caiu, o homem mais louco da sua época se tornou o homem mais sábio de sua época. Irmãos, tem uma tempestade se aproximando. Uma chuva forte está se aproximando. E nós precisamos construir essa arca por meio da pregação do Evangelho. A nossa comunidade precisa construir uma arca por meio da pregação do Evangelho. Nós precisamos assumir esse compromisso. Hoje é o dia. As portas da graça, elas estão abertas. Essa é a mensagem do Evangelho. Tem esperança para você, irmão. Tem esperança para você. Venha, é de graça. Nós precisamos realmente assumir a missão, assumir o papel de mensageiro e ser fiel à mensagem. Nós precisamos, como igreja precursora, realmente preparar o caminho para a volta de Jesus. Amém, irmão? Você recebe essa mensagem nessa noite? Curva essa cabeça no seu lugar, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro nesse momento para que o Teu Espírito Santo venha estar tocando nos corações. Pai, que assim como o Senhor me incomodou durante essa semana, o Senhor venha estar incomodando cada coração aqui nessa noite. Venha estar nos despertando, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Tira a Sua igreja do estado de sonolência, Senhor, da indiferença, Senhor, em relação aos sinais. Nós sabemos que o Senhor está perto de voltar e nós, como igreja, queremos assumir o nosso papel. Nós não queremos ser espectadores daquilo que o Senhor está para fazer sobre a terra. Nós queremos ser participantes. Senhor, não importa o que o Senhor vai fazer, eu quero ser um participante. Desperta a Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, convence os corações nessa noite. Nos traz, Senhor, um senso de urgência pela pregação do Teu Evangelho. Nos traz um senso de urgência. Nos dá, Senhor, paixão por almas perdidas, Senhor. Enche o nosso coração de paixão pelas almas. Senhor, não deixe que nós perdemos tempo. Oh, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja para a missão, Senhor. E não é simplesmente sobre subir num ônibus, num avião e mudar geograficamente de lugar, mas que nós possamos, ó Deus, ter amor e paixão pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares que ainda não Te conhecem, Senhor, pelos nossos amigos, Seu Deus, que não Te conhecem, que estão indo para o inferno, Senhor. Enche o nosso coração de compaixão. Enche o nosso coração de amor por essas almas, por essas vidas, Senhor. Oh, nós sabemos que a alma, ela tem muito valor para o Senhor. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós queremos também ser tomados por essa alegria, Senhor, de compartilhar a Tua mensagem, de pregar o Teu Evangelho, de ver pessoas se convertendo aos Teus caminhos. Use, Senhor, as nossas vidas. Nós estamos à disposição do Senhor, do Teu reino. Conte conosco, Senhor. Conte com a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.